e não escutaram. Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua paciência conosco. Essa coisa técnica é assim mesmo, né? Às vezes funciona até não funcionar e às vezes não funciona até funcionar, mas graças a Deus que agora está funcionando. Se você já ouviu o sonzinho aí da irmã Manuela, pode dizer aí, agora está com som, em vez de sem som, que vai alegrar o meu coração e saber que chegou tudo bem. Bem-vindos àqueles que vão chegando à nossa programação ao vivo. E eu, quando eu estava sem som, estava dizendo que estamos somente com uma cadeirinha aqui e pedi oração pela irmã Vânia, que está, apesar de a sua mãe já estar fora do hospital e o seu pai também ter tido um pouco enfermo essa semana, estarem um pouco melhor, mas ela está realmente muito desgastada pelo processo de acompanhar os pais e o hospital e tudo isso essa semana. Assim que os irmãos orem pela irmã Vânia para que se recuperem, né, as suas forças, a sua energia, porque o coração dela está aqui em servir ao Senhor e servir a vocês também. Até a irmã Rosenilda disse, irmã, ore para Deus me dar força de chegar até o fim da programação. Essa é a realidade nossa humana, né? Muitas vezes a gente vem assistir o que a gente quer, vai para a igreja ou, enfim, se esforça para preparar para uma escola dominical, para uma aula, e às vezes estamos no último das nossas forças, mas até que o Senhor nos tem ajudado, e eu agradeço a Deus, porque você pôde chegar aqui ao vivo e fazer dessa programação do sábado à noite uma programação mais especial por causa da sua participação. Com certeza muitos estarão assistindo depois a gravação que fica disponibilizada, mas graças a Deus por todos estes nomes lindos de amigos já, né? Esses nomes que estão sendo colocados aqui nos chats, no chat, e eu estou vendo seus nomes aqui. Graças a Deus porque você pôde vir. Já vamos ao nosso assunto de hoje. Chamei os irmãos aqui hoje para nós falarmos sobre criatividade. Eu já disponibilizei para você o roteiro do estudo de hoje e eu acho que vale a pena você baixar, tá? Se agora, se mais tarde, se você tiver oportunidade, eu acho que vai valer a pena. Nem todos os roteiros eu sugiro aos irmãos que necessariamente o baixem, mas eu acho que hoje seria um bom roteiro para você baixar e depois pensar um pouco sobre este assunto, até porque nós vamos dar alguma ideia aqui. Eu gostaria do seu feedback em uma coisa ou outra, porque estamos para aprender juntos e melhorar no serviço do Senhor. E o assunto é criatividade. Eu até intitulei Como Nós Adultos Usamos Criatividade para Ensinar Outros Adultos. E comecei com a seguinte colocação no recente livro publicado pelo pastor Anderson Barreto pela CPAD. Saiu agora em 2023, no ano passado. O pastor Anderson começou, no princípio mesmo do livro, ele fala sobre as qualidades do professor de escola dominical. E uma das qualidades que ele colocou foi a criatividade. E eu, naquilo ali, li o que ele tinha para falar, mas fiquei com o pensamento querendo buscar e rebuscar um pouco mais daquilo que eu poderia fazer na prática com relação a isso. Ele diz o seguinte, criatividade, o seu texto, eu estou fazendo uma citação, diz assim, ser criativo significa usar variados meios para despertar nos alunos o gosto pelo estudo e o prazer pelo aprendizado. Bom seria se todo professor entendesse que um ensino de excelência tem a marca da criatividade. Eu achei uma colocação bem forte, mas bem interessante e verdadeira, sabe, irmão? A colocação desse me fez pensar, e por causa do assunto da criatividade me ter feito pensar, eu trouxe aqui para a nossa mesa de conversa, né? Para nós pensarmos juntos sobre este assunto. Vou seguir. Ele diz, um professor criativo está sempre implementando novas formas de ensinar, levando os alunos a descobrir novas maneiras de aprender. Muito bem. Na teoria, tá bonito, mas a pergunta para nós é, na prática, como é que nós, que somos adultos, né, diferentes um dos outros, não só entre eu e você, mas nós e os nossos alunos, de capacitações, enfim, e natureza de cada um, né? Alguns têm mais a natureza criativa do que outros, mas como é que nós, sendo adultos, podemos usar na prática, no dia a dia da escola dominical, a criatividade, principalmente para aquilo que ele colocou aqui, despertar nos alunos o gosto, o prazer no aprendizado. Usar a criatividade na sala de aula para o aluno aprender melhor, querer voltar, gostar. E sabe, pensando aqui, enquanto eu estou falando com você, me sobe aquelas estrelinhas do pensamento. Realmente, se a aula fosse mais criativa,
não só forte, segura no ensino, isso aí nem se fala, né? Se não tiver o que aprender, então não tem para que ter uma aula, no melhor dos sentidos. Nós temos que ter o conteúdo. Mas, para além do conteúdo, eu acho que a criatividade, ela realmente tem lugar. E por causa disso, eu parei para pensar e eu quero trazer mais uma vez na mesa para você. Então, eu comecei este pensamento, e está aqui no meu esboço. Nós vamos aqui juntos responder o como. Como usar a criatividade para que o aluno tenha gosto em aprender? O que eu fiz, que eu sempre faço, e que eu sugiro a você sempre, aqui na live eu falo, olha, irmãos, faz assim para ver se dá certo. Eu me olhei, Manuela, no espelho da criatividade. Se existisse uma coisa como essa, eu me olhei no espelho para ver o que eu encontro em mim acerca dessa área. E eu anotei aqui 8 coisas. Primeiro, relaciono a palavra criatividade com professores de crianças para artes. Essa é a minha primeira... Sabe aquele primeiro sentimento? Se alguém pensa em criatividade, eu sempre penso que criatividade tem a ver com professores de crianças, com coisa de artes, essas coisas assim. E neste sentido, é o tópico 2, eu não me considero criativa. Se alguém vê os meus desenhos, não sei se vai fazer você rir de mim ou se você vai chorar de mim. Eu tenho 2 filhos pequenos e essa é a área que eu mais preciso de ajuda. Às vezes até eu peço, uma irmã faz aí, não é? Alguma coisa com ele, coloca em vídeos, porque para a área artística, irmã, e essa área de desenho, de coisas assim, né, manipulativas e etc., um desastre eu me encontro. Então, como o meu primeiro sentimento na área de criatividade veio para essas coisas artísticas, olhando-me no espelho da criatividade, eu me julgaria muito pouco criativa. Não tenho sentimento, não tenho habilidade. Enfim, às vezes que tentei, não gosto muito, não fui muito bem, não sei se por não gostar ou um lado pelo outro. Enfim, essa é a Manuela se olhando no espelho da criatividade. Você está se olhando aí? Coloca e faça da mesma maneira. Terceiro, no desejo de ser uma professora que mantém a atenção dos alunos, no entanto, eu comecei a me rebuscar, né? Eu uso a criatividade, sim, nas estratégias. Então, eu, me olhando no espelho, rebuscando dentro de mim, eu descobri que eu sou criativa, sim. Não nas artes plásticas, né? Ou seja, desenhos e artes como essas, que eu falei, que é mais relacionado com as crianças. Mas, quando eu preciso manter a atenção dos alunos na classe, o pessoal está meio que se perdendo, eu apronto alguma, no melhor sentido. Eu sou criativa. Eu tenho alguma ideia naquele momento para mudar a situação. E este é um lugar onde eu encontrei uma realidade criativa na minha vida. Número 4. No desejo de diversificar as aulas e de alegrar os alunos, eu uso criatividade para bolar tarefas para participação e engajamento com o assunto. Então, eu até isso... no semestre passado, no trimestre passado, né, numas aulas, eu propus para os irmãos, eu falei, olha, nestes assuntos, por que nós não fazemos um questionário? Eu penso que 3 ou 4 lições, eu passei para os irmãos que nos assistem nas pré-aulas aqui do YouTube, um questionário de engajamento. Então, eu não usei dos 4, eu penso que eu usei 2 na minha aula pessoal, mas eu disponibilizei até para que cada um de nós possamos aprender como bolar, né, questionários como esse. Então, quando eu uso uma coisa como essa, ou no meio da aula alguma coisa para engajamento, então eu estou usando a minha criatividade para isso. Eu descobri, caramba, então, graças a Deus, né, pelo menos neste sentido da tentativa de diversificar, eu busco em algum lugar criatividade e tenho achado. Número 5, no desejo para melhorar a retenção. O que é a retenção? É o que a gente ensinou ficar na vida da pessoa, ou seja, não esquecer no minuto depois que saíram da aula, né? Então, para melhorar a retenção, eu também, às vezes, uso criatividade em escolher imagens ou gráficos ou uma história para ser compartilhada na aula, na sala de aula. Tópico número 6, usar criatividade, a conclusão que eu cheguei. Lembre-se que eu estou olhando no espelho da criatividade. Eu botei a irmã Manuela no espelho da criatividade e comecei a me julgar, a me olhar, a buscar, rebuscar dentro de mim. O que eu sou criativa, em que eu não sou criativa. Comecei com o não, né? Que eu achei o mais óbvio que saiu aí. Mas logo depois eu olhei para dentro, será que eu não sou? Será que não tem um lado? Eu me lembro de uma live que a gente teve aqui, que a gente falou também de umas características, e eu meio que julguei a professora Vânia como que não fosse. E estava errada, porque ela pode não ser na expressão que eu sou criativa, ou seja, no lugar, mas em outras coisas
é onde ela usa a criatividade. Então, até a criatividade, ela tem sub-áreas, né, subextensões dela, que nos permitem, entre as nossas diferenças, que nós somos como professores diferentes, temos habilidades, facilidades uns dos outros diferentes, mas que nós podemos usar criatividade dentro daquilo que é a nossa facilidade para implementar na sala de aula e ser de proveito para os alunos. Então, eu descubro no tópico número 6, olhando para este espelho, que criatividade é trabalhoso. Toda vez que eu tive que ter uma ideia ou pensar na ideia, né? Eu fui desafiada recentemente pelo meu esposo, que eu perguntei como é que eu posso fazer uma aula melhor. E a opinião dele é que você tem que botar sempre alguma coisa gráfica. Sempre tem que ter uma imagem. Então, e quando eu paro para pensar nisso, eu digo, dá trabalho. Como é que é, né? Então, só de pensar nisso, a gente sabe que usar a criatividade na sala de aula, volto a dizer, para alguns tem mais facilidade que menos, mas eu vejo que sempre é trabalhoso. Outra coisa que eu encontrei em mim é que nestes anos todos de professor de escola dominical, eu já escrevi peças teatrais, eu já escrevi músicas e escrevi muitos estudos que eu me esforcei, através destes estudos, em ser criativa, tanto para a alegria como para o aprendizado dos alunos. Ou seja, a alegria seria no caso das peças, no caso das músicas. Eu me lembro a primeira música que eu compus, com toda a modéstia, e não é coisa grande, muito, enfim, não fiquei famosa por isso, e nem nunca vou ser famosa na área da música, mas por quê? Porque eu percebi o meu grupinho que eu tinha de discipulandos, né, era um grupo de discipulado, e eu me lembro que outras classes apresentaram um hino, eu penso que teve uma participação especial, e eu me lembro muito bem de orar ao Senhor. Eu falei, eu queria tanto ter um hino que fosse próprio para eles, para cantar com eles, né, na igreja. E eu, quando estava dirigindo um dia, me veio uma inspiração no coração. E eu anotei ali as palavras e logo depois eu arranho alguma coisa no violão, coloquei junto, fiz aquela música, ensinei aos meus alunos e eles ficaram muito felizes. E eu fiquei muito agradecida porque Deus me permitiu fazer isso. Eu não tinha antes na minha vida jamais vivido isso. Depois ainda cheguei a fazer algumas outras vezes mais. Mas foi isso. Depois lidando com os jovens também, quando eu era professora da classe dos jovens. Chegou na época do Natal e etc. E às vezes eu acordava de madrugada, eu orava ao Senhor, eu falei, queria tanto ter algo que eu pudesse fazer com eles, mas eu queria uma coisa assim criativa, interessante. E Deus me permitiu, eu sentei, comecei a escrever e fiz algumas peças dessas, muito interessantes mesmo, que assim, para mim, né, já viu que o julgar é de cada um. Mas enfim, bolei as músicas que iriam juntos com ela, não escritas por mim, mas coloquei toda aquela coisa, criatividade, mas deu trabalho, irmãos, tomou tempo. Teve que ter amor por eles, porque, em verdade, por mim eu não faria tais projetos, mas eu sabia que seria muito positivo para eles. E vocês que são obreiros, que são professores, sabem como a gente se sente. A gente quer que os nossos alunos participem na igreja também, não é? Às vezes, através de uma apresentação. Eu sei que em várias igrejas, né, na escola dominical, às vezes, de tempo em tempo, o pastor dá a oportunidade das classes fazerem alguma apresentação, e você, como professor, então fica nessa responsabilidade. E muitas vezes nós lutamos com a criatividade, para não ser aquela coisa mesmice, para não ser uma coisa, né, enfim, chata, mas que seja algo que todos tenham felicidade. Então, eu observei que no passar destes anos, já são 26 anos como professor de escola dominical, que eu já usei a minha criatividade para isso. Número 8 e último. Se eu me sentar, e você que acompanha comigo o meu raciocínio muitas vezes aqui pela live, sabe que eu faço sempre a colocação contrária. Eu me olhei no espelho como professora. Agora, neste último sentimento aqui que eu vou compartilhar com você, eu me coloquei como quem está sentada no auditório e estou sendo apresentada a uma colocação criativa de um professor. E neste exemplo aqui que eu estou falando, tem algumas coisas que eu não gosto. E para a nossa aula, para nosso proveito aqui dessa live, eu acho que é muito válido a gente escutar o negativo. O que alguém não gosta? Eu não posso dizer o que você não gosta. Talvez eu nem saiba dizer o que os meus alunos não gostem. Talvez pela expressão deles, ao eu fazer alguma dinâmica na aula, eu possa perceber. Alguns, mesmo que não gostem, não me deixam perceber. Mas neste pensamento aqui, eu vou compartilhar com você o meu sentimento. Eu vou dizer aqui, olha, pessoalmente eu detesto ser forçada. Se eu estiver numa classe ou num auditório a participar de dinâmicas que eu não sinto a vontade de fazer.
Então, às vezes, a pessoa quer ser criativa, quer fazer alguma coisa, e tipo, vamos usar o nosso vocabulário, né? Força a barra, né, irmão? Então, você não tem uma preparação, é mesmo só uma dinâmica pela beleza da criatividade daquele professor, daquele palestrante, ou o que for. E eu me sinto forçada pelo ambiente, pela situação, a fazer, a participar. E eu não gosto, honestamente, eu não me sinto bem, dependendo do tipo de dinâmica que for. Então, com isso, o que eu, como professora, aprendo? É que eu tenho que ter sabedoria, né? E aí vai depender do grupo das pessoas que eu tenho. Nos meus próprios alunos, que tipo de pessoas? Quanto mais você conhecer o que eles gostam, a maneira deles ser culturalmente, então, mais nós vamos estar acertando nas dinâmicas que nós possamos ter esta criatividade de fazer. Aí eu coloquei aqui exemplos, desde o fale isso para o teu irmão, é uma coisa que eu não gosto. Quando é pastor, é professor, cutuca teu irmão e fala isso. Eu não gosto, irmãos, eu estou sendo honesta, eu não gosto mesmo. Eu me sinto incomodadíssima. Então, eu gostaria que a existência disso desaparecesse do nosso meio, porque realmente eu não acho válido, não acho que incentiva em verdade nada, honestamente. Mas muitos fazem. Parece que quando um viu e ouviu, o fogo se espalhou, e não é o fogo do Pentecoste, não, é outro, né? E virou moda. Muita gente, né? Cutuca seu irmão, fala pro seu irmão isso, e eu me pergunto realmente, eu digo o seguinte, para mim, não funciona, amém? Para mim, como ouvinte, como espectadora, não é algo que me dá prazer em participar. E até um outro extremo que eu vivenciei numa convenção aqui nos Estados Unidos, em Orlando, quando um pastor dinâmico, muito criativo, ele é criativo até na teologia dele, vamos deixar isso aí entre aspas, e entre parênteses, e entre tudo, né? Mas, enfim, foi lhe dado o púlpito, o pódio, né? E o público dele eram pastores, eram obreiros. Ele também era um pastor, mas ele, ao apresentar as suas ideias e novidades, a sua palestra, o que ele tinha para apresentar, ele mandou todo mundo ficar de pé e fazer uma dancinha lá e etc. Ele disse, quando eu falar isso, você vai levantar a mãozinha e fazer assim. Irmãos, eu fiquei tão incomodada, mais do que tudo, para além de eu achar um absurdo o que ele estava fazendo, para mim o maior absurdo foi com quem ele estava fazendo. Eu acho o mínimo de honra. E pastores, eu estou falando veteranos, pessoas de honra, honrosas, pastores de igrejas. E todos, pela circunstância, se levantaram. Eu não. Sentadinha, eu fiquei só orando e triste com Jesus. Eu digo Jesus, não triste com Jesus, né? Jesus está tudo certo, mas triste com a situação e orando para Jesus. Eu digo, Senhor, tem misericórdia, né? Então, situações como essa, que às vezes a gente... é bom a gente vivenciar por uma realidade. É para a gente pensar quando nós somos os palestrantes, quando nós somos os pregadores, quando nós somos os professores, em usar a nossa criatividade. Será que nós estamos acertando? Uma das coisas muito importantes em pensar, e eu sei que pelo menos este pensou, dizer sei é forte, né, irmãos? Então, eu acho. É no resultado. Que mensagem você quer passar? O que você quer? O que você está fazendo? Qual é o seu objetivo com aquilo que você está fazendo? Porque se é para animar a festa e nós não estamos numa festa, então nós não precisamos de um animador de festa. Amém? Então, nesta conversa nossa hoje, eu trago a vocês aqui essa colocação da criatividade, tá? Acabei de compartilhar com você o meu sentimento quando eu olho no espelho. Desde eu não me achar criativa no sentido das artes plásticas, a eu me achar um pouco criativa no sentido da dinâmica da sala de aula para sobreviver, né, à realidade, até aquilo que eu, como aluna ou alguém que está num auditório, critico a alguém, ao palestrante, ao professor, que possa estar usando a sua criatividade. Então, dentro desta dimensão que nós começamos a falar, vamos às propostas. Vamos, na prática aqui, nos perguntar como é que um professor, mesmo um não criativo, como eu me julguei, pode usar respeitosamente a criatividade para o ganho do aluno e para o ganho do aprendizado.
Como nós podemos fazer? Pense aí um minutinho. Se você, neste meio tempo que a gente conversar sobre algumas coisas, pensar em uma resposta, eu até propus aqui, eu pus 3 propostas a partir do meu sentimento. Muitos de vocês vão dizer, irmã, eu também sinto assim. Outros não. Vão ter uma perspectiva bem diferente. E é por isso que eu gosto sempre de ter a minha amiga, a professora Vânia, comigo, porque a colocação, a maneira de ser dela, desde a sua personalidade, a maneira de ensinar, é bem diferenciada da minha. E por causa disso, o seu julgamento, o seu uso da criatividade, portanto, seria, eu até botei aqui em honra a ela, e depois um dia ela vai compartilhar isso conosco, né? Eu botei 3 propostas para nós, e se você baixou e imprimiu aí, ou mesmo possa estar lendo no seu computador agora ou depois, eu vou falar a minha proposta, o meu exemplo, como eu faria, vou dar alguns exemplos, e depois eu vou deixar uma parte que diz assim, olha, minhas ideias, é para você. Então, quando você baixar isso aqui, se você puder imprimir, aí, no que eu explico aqui, você vai colocar as suas ideias. Todas elas tentando responder essa pergunta maior, qual foi? Como é que nós, como professores, podemos usar respeitosamente da criatividade para o ganho do aluno e para o ganho do aprendizado? Amém? 3 propostas. 3 propostas. Primeiro, eu estou tentando ver aqui a participação dos irmãos, e não posso porque tem que continuar com a aula aqui. Mas os irmãos sigam aqui, que depois eu vou ler tudo, e também pedir ao irmão Cícero, meu esposo, que me passe aqui algumas perguntas, alguma pergunta que o irmão possa ter, então nós vamos estar respondendo. 3 propostas, então, que eu ponho para responder essa pergunta. Como é que nós usamos respeitosamente a criatividade para o ganho do aprendizado? Primeiro, isso é o que eu faço. E aí que eu quero que você me ajude. Se você tiver uma dica nessa área, me ajuda aí, por favor. E até que for fora, tem coisa que eu não estou vendo, porque quem se olhou no espelho para escrever isso fui eu. E é o que eu gostaria que você, depois da live, um dia, mais tarde, hoje vai ser difícil, né, irmão? Tá tarde. Mas amanhã, se você tiver um tempinho na parte da tarde, pensa nisso também, né? Como é que eu podia? Eu tenho certeza que você já pensou sem pensar, ou seja, você pensou em ideias criativas. Algumas você já vivenciou. Você pode escrever baseado nisso. Esse seria o seu olhar no espelho, de você como professor e professora. Agora, a gente vai aprender algumas coisas e eu vou te cutucar e vou me cutucar por aquilo que eu aprendi neste livro que está escrito, que vai nos ajudar a encontrar essa resposta. Mas a primeira coisa vem de mim. A primeira proposta, usando a criatividade para diversificar. Eu já dei exemplo para você, que são, por exemplo, aqueles questionários de introdução, eu já falei aqui, né, para engajamento também, eu faço questionários para engajamento na matéria. Outras ideias seriam dinâmicas de perguntas diretas com respostas rápidas. Então, às vezes, eu diversifico na aula com este tipo de pergunta, tipo assim, é uma pergunta direta que a resposta não é tão óbvia, mas é rápida. Tá? Aí a pessoa diz sim, sim, não, não, por exemplo, se for de sim ou não. Quem foi a pessoa? Aí um diz, foi Paulo, foi Pedro, não, foi Paulo, foi Paulo, foi Paulo, não, foi Pedro. Esse tipo de coisa, que você faz uma pergunta e você coloca as várias pessoas, né, para estarem respondendo. Então, este é um tipo de diversificação que eu faço na sala de aula. E por que diversificação é usado esporadicamente? Quando eu fiz o questionário, eu até falei para os irmãos, alguma irmã falou, umas 2 ou 3 irmãs falaram, irmã, continua fazendo o questionário. É uma ideia minha para você, e eu cooperei, eu penso que com 4 deles, mas a ideia, e é por isso que a gente está aqui na live, é que você, conhecendo a dinâmica da sua aula, tendo o seu próprio roteiro de preparação, que você pode usar o esboço, que eu coloco lá no YouTube, mas muitos de vocês não usam totalmente, usa o seu, e inclui algumas coisas perfeitamente, isso é ótimo, porque nós é que vamos dar aula, tem que ser mais nosso, né? No entanto, quando você vai fazer essa diversificação, então aí você lá mesmo pode ter essas ideias com as suas. Então, os seus questionários vai ter mais a ver com a necessidade do seu público, né? Da escola dominical. Se você é uma professora só de irmãs, tem perguntas que não faz tanto sentido e tem outras que faz muito mais sentido. Amém? Se você é professor de adolescente, a mesma coisa. Então, o importante aqui é nós aprendermos o que fazer. Temos ideias aqui, né? Colocarmos algumas ideias, algumas dinâmicas, e depois a gente vai participar para cada uma delas. Muito bem, vamos lá. A professora Vânia falar aqui, e as minhas ideias
seria as suas ideias. Então, para diversificar a sua aula como professor, o que é que você faria? Se tiver uma ideia agora, pode anotar aí, se não, depois. Segundo, usando a criatividade para melhorar a retenção. Volto a dizer, o que é retenção? É não esquecer 1 minuto depois que a gente já ensinou na aula. E isso, irmãos, eu sempre digo, é uma tristeza que nós, como professores, carregamos. Às vezes a gente dá uma aula boa, né? Mas qual é a realidade? No fim da aula, você faz uma pergunta e você pensa que as pessoas entenderam, que as pessoas memorizaram aquilo, que aquilo foi do nosso coração o centro da aula. E parece que não foi. Por quê? Você vai descobrir que eles não retiveram. E se você conversar 1 dia ou 2 dias depois e perguntar o que a gente falou mesmo, não se lembram absolutamente de nada. Então, retenção é ficar. E aí a gente descobre, em se perguntar às pessoas, o que mais retém. E aí, eu digo aqui, volto a dizer, a minha opinião para você é aquilo que eu vivo, né? Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Então, eu faço nada ou muito pouco para isso, essa é a verdade. Eu, como professora, não tenho prestado muita atenção na retenção. Então, por isso que este estudo com você aqui é importante para mim, porque eu vou aprender, eu anotei algumas coisas aqui, tudo isso eu estou deixando para você também, para aprender. Eu devo fazer mais. Agora, vamos ver algumas propostas baseadas nos métodos de ensino que o pastor Anderson escreveu no livro dele. Ele escreveu uma parte dizendo assim: um destacado escritor e professor da escola dominical, com ampla experiência, Amos Wells, referindo-se a seu trabalho didático, disse que se pudesse começar tudo de novo, faria o seguinte: pensaria menos no que estava dando aos alunos e mais no que eles estavam recebendo. Então, essa foi a opinião, a conclusão deste irmão. Depois de anos no trabalho da didática, do ensino, ele disse, se eu pudesse começar tudo de novo, veja aí, irmão, que profundo, eu faria o seguinte, eu pensaria menos no que eu estava dando e mais o quê? No que eles estavam recebendo. Esta é a questão da retenção. Aí ele faz uma citação de um escritor chamado Perlman. Fiz quase nada a princípio. É outro autor dizendo sobre a sua experiência. Porque cada um só pode falar da sua experiência, né, irmão? Fiz quase nada a princípio para motivar meus alunos a estudarem. Não lhes dei trabalho para fazer em casa. Todo o meu ensino era por dissertação, muito embora algumas vezes tinha usado perguntas e respostas de maneira mais ou menos disfarçada. Por isso, olha a conclusão. O vento levou todo o meu ensino. Se os alunos estudassem em casa, ainda que de forma inadequada, neles se despertaria uma atenção sólida que lhes permitiria reter um ensino que eu transmitisse em classe. Veja aí, este escritor, este professor veterano, chegou à conclusão que muitos anos da sua vida como professor, ele só falava. E o pouco de dinâmica que ele fazia para que houvesse retenção era em perguntas e respostas do estilo que a irmã Manuela muitas vezes faz, que não é esperando uma resposta, por dizer, mas a nível só de interação na aula. É o que ele fez. Aí ele chega à conclusão que se ele tivesse conectado o seu ensino com tarefas de casa, este ensino seria complementado, ou seja, faria os alunos trabalharem alguma coisa e quando chegassem na sala de aula haveria mais interesse, complementação e coisas desse tipo. Então, a sugestão do livro para nós, uma delas é essa, a tarefa de casa. Para melhorar a retenção, qual seria a sua sugestão? O professor Hendricks, aqui eu sigo com o que está escrito no livro do pastor Anderson. Em seu livro Ensinando para Transformar Vidas, apresenta 3 vantagens de passar tarefas de casa. São elas. É o exemplo deles, é a sugestão deles. Eu tenho que aprender isso e como funciona. E eu pergunto a você que tem na prática usado, se você tem usado. Os alunos respondem? Fazem? Será que nós podemos ser mais criativos no dar tarefas de casa, nas tarefas que nós pedimos, para que eles realmente possam pensar, engajar com o assunto e a sala de aula ser, né, este momento mais de aprendizado que conecte com as pessoas, com a realidade daquilo que eles já começaram a ler sobre aquilo ou pesquisar, coisas como essa. Mas vamos ver aí, o pastor Hendricks
deu essas sugestões que passar tarefas faz o seguinte, a tarefa coloca o pensamento em movimento, aquece a mente para a aula. É uma razão porque ele diz que nós devemos dar tarefa. Segundo, o aluno passa a ter um ponto de partida, despertar a curiosidade pelo assunto. Isso é verdade. Se você pesquisa alguma coisa, você tem curiosidade, está despertado, né? Pensa já naquilo ali. Mas a pergunta para mim ainda na prática, por isso que eu estou perguntando para você. Quem tem experiência, que me diga se funciona, se você já teve essa ideia e se você conseguiu fazer isso de forma que deu resultado. Porque aprendemos no livro, mas na prática, o meu marido já está votando aqui. Ele está por trás da câmera, mas ele diz que ele não gosta de tarefa. Mas, enfim, eu estou deixando porque é uma proposta que foi colocada só nesse trecho que eu li aqui, 3 autores. 3 autores olham para trás na vida deles e dizem, olha, eu fiz pouco pela retenção. E eu comecei a falar da retenção dizendo, eu tenho culpa no cartério nesse aqui. Eu realmente faço muito pouco pela retenção. Eu acho que a única coisa que eu faço, num certo sentido, indiretamente, é em montar roteiros, esboço, que sejam didáticos nas palavras e fácil da pessoa seguir o pensamento. Mas eu não sei quanto ajuda, ou seja, isso na retenção. Se amanhã a pessoa lembraria, para ser sincera, eu acho que não é o caso. Mas vamos à última opinião aqui do professor Hendricks, que diz o aluno aprende a estudar a Bíblia independentemente, ou seja, ele diz que esta é um ganho das tarefas e cria o hábito de estudo. Então, tudo isso foi o que nós tiramos do livro como 3, o pastor Anderson coloca 3 obreiros que olham para trás, falando sobre a retenção e para eles a solução seria tarefa. E agora eu pergunto para você, qual seria a sua opinião? Como é que a gente poderia usar a criatividade nossa para fazer os alunos reter? Uma das coisas que eu tenho aprendido no estudo sobre a comunicação são as histórias. Quando nós contamos uma história bíblica como parte daquele ensino, por exemplo, ao invés de falar só a teoria do que significa aquilo, enfim, aquilo que a gente vai às vezes aprendendo na revista, né, no comentário, a gente explica e faz a explicação ficar clara e traz às vezes até a aplicação, porque é para a gente como a gente faz na nossa vida e etc. Quando você conta uma história bíblica de um personagem que viveu aquilo e a pessoa liga porque o que a história faz é que a pessoa sozinha, ou seja, aquele que escuta, se associa com a personagem, né? Então, neste sentido, muitas vezes a gente memoriza mais, retém mais. Isso é da natureza humana, tá? Então, quando eu estou estudando sobre comunicação, eu vejo este sendo um forte assunto para ajudar a retenção. Outra coisa é quando você leva uma imagem, um gráfico. Quanto mais criativo, quanto mais, entre aspas, chocante, não no mau sentido, né, mas no sentido da criatividade, mais há a possibilidade. Só o fato de você ter um visual, que é onde eu me encontro culpada também. Meu marido falou, leva um visual, sempre coloca um gráfico, que seja alguma coisa, né, para que as pessoas vendo aquilo ajuda na retenção. Nós temos estudos, irmão, desde o século passado, que diz que as pessoas retêm tantos por cento quando ouvem, né, tantos por cento quando ouvem e leem, enfim, quando visualizam. Todas essas coisas aumentam a possibilidade de retenção. E é o que nós queremos. Nós estamos ensinando para quê? Para que as pessoas aprendam e guardem o que aprenderam. Amém? Claro que a parte do nosso ensinar como professor de escola dominical, que é um discipulado e, portanto, é mais o fazer, mais, né, a realidade de coisas também espirituais na vida. No entanto, há aprendizados. E há coisas que nós queremos que os alunos retenham. A minha pergunta para você é essa. E se você baixou o papelzinho aí, o roteiro do nosso estudo de hoje, você pode colocar suas ideias aqui. O que nós faríamos para ter maior retenção? E se alguém tiver uma ideia brilhante, por favor, escreve aí. Irmão Cícero, fica de olho. Se alguém colocar, irmã, uma ideia criativa para diversificar na sala de aula que está funcionando para mim, eu tenho usado, né, neste tempo como professor, e talvez você seja até um novato, que chegou tem pouco tempo, mas chegou com toda a criatividade própria de um novato, no melhor dos sentidos. E estamos aqui para aprender. E talvez alguém que chegou tenha, né, esta capacidade, esta natureza, isso, e vai compartilhar com a gente. E nós que já estamos muito tempo, não precisamos chegar como esses autores. Depois de uma vida dedicada, olhar para trás e dizer, puxa, eu nunca pensei nisso.
Nunca tomei cuidado com isso, né? Para isso nós estamos aqui estudando, pensando para nós servirmos melhor os nossos alunos, porque para isso o Senhor nos comissionou. E por último, criatividade. Chegou alguma coisa? Eu quase tô, se o irmão Cícero tivesse, eu ia pedir para ele sentar aqui para falar no microfone. Parece que ele vai pegar o microfone mesmo por trás. Por trás. Ele já colocou uma pergunta para vocês aí na tela, no nosso chat. Se você envia tarefas para casa como professor, né? Então, coloca aí. Ele diz que está chegando algumas opiniões e ele vai ler alguma aqui que chegou e a gente vai poder dar um feedback, já que a professora Vânia não pôde estar para dando a participação dela. Então, você está participando aí e, graças a Deus, o irmão Cis, pena que você não pode ver a carinha dele, mas ele está feliz de participar. Me digam aí se escutam a voz dele. Sim, a pergunta do irmão Gisele Felipe, a sugestão, perguntas reflexivas com resposta bíblica. Isso é uma sugestão. Quais seriam as perguntas? Ele deu uns exemplos, eu estou lendo aqui agora. Ele está oferecendo, ou seja, uma dinâmica, a criatividade seria de usar de perguntas reflexivas para os alunos com resposta bíblica. Sim, sim. Esta seria para retenção, para diversificação, imagino. Para diversificação, perguntas reflexivas. Eu penso que... eu coloquei essa no manter a atenção no próximo, mas muito boa. Que faças a pessoa realmente refletir e pensar. Sendo alguma outra opinião sua, coloca aí, por favor. Tem outra pergunta? Diz aqui o irmão Tércio Reis, diz, conforme a complexidade da dinâmica, demanda muito tempo explicando, sem garantir a compreensão correta do que se deseja. Ele diz, o que a professora sugere ao professor neste caso? Não sei se te entendi, Tércio. Estou lendo aqui. Conforme a complexidade da demanda... sim, entendi. Esse é um dos fatores negativos. E aí a gente tem que pensar em tudo isso. Porque às vezes é isso mesmo. A gente quer ser criativo, quer fazer uma dinâmica, mas a pergunta mais importante vai ser válido? Tem um objetivo final? Vai levar esse objetivo? Se não, eu acho que a resposta mais certa, e aquilo que eu tenho estudado também, os autores comumente chegam à mesma conclusão, é que nós devemos alcançar o objetivo, e o objetivo é o aluno, né? Então, será que ele vai, a minha expressão de dizer, levar para casa, botar nos seus bolsinhos do conhecimento e levar para casa aquilo, vai cumprir? É um julgamento que somente nós podemos fazer, neste momento, a nível de decidir se colocamos em classe ou não. Então, às vezes, a criatividade perde, no sentido de não vai ter uma dinâmica, mas aqui vem a minha pergunta para vocês. Por que nós não criamos outra coisa? Ou mudamos essa dinâmica e fazemos com que ela funcione. Então, aí a criatividade para usar a criatividade. É uma realidade que eu vivo também. Eu sei que você participa por essa, mas essa seria a minha resposta. O que o professor deve fazer? Uma das duas coisas. Ou não usar a dinâmica, ou contextualizar a dinâmica para o tempo que se proponha. E a resposta vai ser de proveito. Aquilo que você escreveu, você está no ponto mesmo, minha opinião. Vai cumprir o objetivo? É uma dinâmica que realmente vai fazer a pessoa entender melhor, sentir mais, né? Porque muito do nosso trabalho existe para entender, mas também para viver a vida em Cristo, né? Principalmente lições como essa, que nós estamos falando da carreira proposta, é muito mais devocional de vida do que o contrário. Tem mais algum, irmão Cícero? Uma menção aqui do irmão Fábio, eu creio que é do irmão Fábio, do Arte 6, ele falou um comentário em relação ao dever de casa, né? Falando a retenção está relacionada à revisão da matéria, ou seja, só quem apenas ouve retém pouco. Isso foi algo relevante. E na vertical, tem os irmãos que estão na vertical, tem um irmão aqui que é amigo da irmã presbítero Rosimário Cristino. Ele também gosta da sugestão da irmã Maria José, que ele diz aqui que ele, como criatividade, ter que começar a usar, prometer sorteio de caixa de bombom para os adultos que fizerem a lição também. Muito bem, essa já a primeira que a irmã Maria José foi a primeira que trouxe. E eu volto a dizer neste sentido, eu acho que... Né, incentivar, Eu vou dizer o que eu sinto. Primeiro que você julgue pelos seus alunos, porque você tem que saber o que eles sentem.
Eu sinto que todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, de ter, enfim, algum tipo de festa, etc., né? Alguma coisa desse tipo. A competição em si... Falou competição? Ok, eu tô perguntando. Porque a competição em si, aí depende do nível. Geralmente quem gosta mais é de adolescente para mais jovens. Os mais adultos, né? Tudo que ganha, irmão, é bênção, né? Mas eu não usaria demais isso. No entanto, é uma ideia válida e que você torna-se até aquela conhecida como aquela professora do bombom. É uma pessoa delicada, é um gesto de amor, é um gesto de... Né? Eu acho que de amizade, tudo é muito válido e é uma opinião, com certeza, muito boa para isso. E por falar em vertical, é que nós transmitimos essa live de duas maneiras. Na maneira que eu chamo de normal e na maneira vertical que aparece nos shorts do YouTube. Então, essa dos shorts aparece para mais pessoas e eles vendo que nós estamos ao vivo podem entrar. Mas se você está me vendo no vertical e diz eu gostaria de vê-la normal, então o irmão Cícero vai colocar o link aí e você só entra nele e vou aparecer normal como a maioria dos irmãos está nos vendo. Terminamos com a terceira proposta minha. Eu disse, vamos usar criatividade para diversificar. Vamos usar a criatividade para melhorar a retenção, que é algo que eu tenho problema com ela. Se você tiver alguma ideia, compartilha. Eu não vi, eu penso que nenhum dos irmãos aqui falou algo que seja próprio para isso. Como é que a gente faz reter mais? Somente o irmão Fábio comentou que se a gente repetir, ou seja, ver outra vez em casa... Mas a pergunta é, quem de nós faz? Até eu e você como professores. Eu não volto ao assunto, a não ser que outra vez eu tenha que falar sobre o assunto, então eu reviso um livro, ou eu reviso algum material. Mas daquilo que eu aprendo como aluna, eu me pergunto se eu volto ou não. E eu me perguntaria mais. Aí você vai dizer, vamos juntar as duas coisas aí? E se a gente mandasse como tarefa? Aí eu me pergunto, que incentivo teria o aluno de fazer a tarefa? Então, vamos ser críticos para a gente encontrar a verdade. Porque para a gente colocar uma proposta que metade deles ou 10% deles vai fazer com alegria, porque há alunos que gostam, mas a maioria não vai fazer você triste e vai deixar os alunos incômodos. E alguém pode até dizer, eu não fiz a tarefa mesmo, não vou. Tá vendo? São coisas tão delicadas, né, irmão? Nosso trabalho não é fácil, não. Graças a Deus que Jesus nos dá graça, força e amor por esta obra. Aleluia! E a igreja precisa, aleluia, o pastor precisa da nossa colaboração. E graças a Deus que Deus nos achou e nós temos este amor por esta obra que o Senhor colocou no nosso coração. E é por isso, com certeza, você está aqui. Se você está aqui, é porque busca este aperfeiçoamento. Mas vamos lá, se tiver alguma ideia genial, coloca aí para compartilhar, porque eu preciso dela também. Criatividade ou diversificação nas estratégias para manter a atenção. É onde eu encontro que eu fiz ou faço alguma coisa. Quando a atenção está sendo perdida, eu uso criatividade. Então, o que eu faço? Naquela hora que a pessoa está saindo, eu uso exemplos. Eu digo, irmãos, vamos pensar no exemplo tal, da Bíblia ou de fora, mas tento ser mais possível da Bíblia. Segundo, perguntas profundas ou pessoais, que foi aquela que o irmão falou de perguntas reflexivas, essas. Então, de repente, eu paro ali, faço uma pausa e falei, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para isso. O que você acha? Eu faço uma pergunta propositadamente mais difícil, que a pessoa vai ter que realmente parar e buscar a resposta. Com isso, com a pausa e com o estilo de pergunta, geralmente a atenção volta, todo mundo se liga na mesma hora. O que mais? Mudança de estilo, de leve para profundo e de profundo para leve. O que eu quero dizer com isso? Nós, como professores, devemos ter o nosso radar ligado. Alguns de nós sabe disso, mas não consegue mudar nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo explicar. É aquele que fala, as pessoas já estão cansadas e você continua falando do mesmo jeito até o fim. Você percebe. Alguns não percebem. E se não percebe, eu aconselho que nós comecemos a tentar, propositadamente, se pergunte como é que estão as pessoas. Há um professor que eu acabei de ler o livro dele, ele diz, não olhe para o que está bocejando, aquele que não prestou atenção na sua aula, que está escrevendo, não. Olhe para aqueles que estão prestando atenção, que estão com você. Mas você percebeu que eles estão começando a perder a atenção, se mostrar cansado? É hora de nós mudarmos.
E essa é uma das coisas que eu faço para manter a atenção da aula. Então, se eu estava numa coisa pesada, eu mudo para leve. De repente, eu faço uma colocação, ou eu explico de uma coisa, ou dou um exemplo que saia de uma coisa profunda para uma coisa do dia a dia da vida, que talvez até vai fazê-los rir, ou, enfim, interagir numa dimensão que descanse mais a eles e a aula se torna mais leve. E às vezes é o contrário. Essas perguntas reflexivas, por exemplo, fazem exatamente o oposto. A aula está caminhando, você está normal, está naquele estilo, aprendendo aqui, para lá, para aqui, explicando disso, daquilo, seguindo a leitura, aquela coisa, e de repente você viu que o pessoal perdeu a atenção. Então, do leve para o profundo seriam essas perguntas reflexivas. Então, essa seria uma sugestão minha, algo que eu uso para fazê-lo. Muito bem. Houve uma pergunta aqui. Usar um mini projetor é válido? Sim, sim. Aí a pergunta vem, a criatividade não vem nem no projetor, porque alguns usam o próprio computador, usam o projetor, outros imprimem no papel, né, alguma coisa, um roteiro, uma imagem, enfim, uma história, o que quer que seja, que queiram compartilhar. No entanto, a pergunta é o que é que você vai projetar, né? Se for a mesma coisa que está no comentário, eu me pergunto, será que vale a pena? Será que acrescentou? A ideia da criatividade aqui seria o que é que nós colocaríamos de criativo na aula para ganhar essas realidades, para manter a atenção, talvez o projetor para si como tópico, sim, mantenha a atenção, porque ali você vai, olha lá, irmãos, vamos para o próximo tópico. E a pessoa já seguindo, eu me passou um pensamento aqui, até para saber quanto falta para acabar, né? Na mente de alguns alunos é assim, né, irmão? Mas, enfim, dá para utilizar, e eu acho muito válido essa colocação. Muitos oradores, né, usam e ensinam que usem. Importante esse tipo de projeção para as pessoas seguirem o que está sendo falado. E são criativos. Às vezes colocam o seu material a nível de tópicos, às vezes colocam uma foto de uma situação que, pela foto, toda a imagem nos faz pensar muito. Assim como histórias, as imagens, elas falam para além daquele momento que você vê, né? Daquela primeira reação. Principalmente se você tomar tempo comentando alguma coisa, a pessoa vai ligando aquilo que vê na imagem, na feição das pessoas, ou naquilo que, né, se visualiza, com aquilo que vai ouvindo. Então, todas essas coisas são boas ideias para nós usarmos. Então, para diversificar, para retenção e para atenção. Eu vou terminar com algumas colocações. O irmão Cícero vai fazer uma, mas antes eu vou falar, porque nós vamos estar terminando com usar algumas colocações abaixo sobre a realidade do aluno. Isso aqui foi escrito pelo pastor Antônio Gilberto, que já está com o Senhor, num livro dele, mencionado pelo pastor Anderson no livro, que nós colocamos o link afiliado do livro abaixo. Colocou o link também, o irmão Cícero colocou, né, do resumo do livro do pastor Anderson, ensinando, esqueceu, mas vai colocar, graças a Deus. Nosso site, nós lemos o livro dele, que foi escrito no ano passado, fizemos um resumo, está no site. Então você pode acessar. Mas neste livro também, o pastor, ele fez uma citação do pastor Antônio Gilberto, que eu acho muito válida. O pastor Antônio Gilberto falou sobre a realidade do aluno, né? O que nós, e ao nós lermos esta realidade do aluno, nós vamos estar pensando o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos criar, o que é que nós podemos mudar no estilo, na nossa sala de aula, para que os alunos aprendam mais e menor. Mas antes de eu ler a lista, irmão Cícero, alguém que falou alguma coisa que nós... Sim, foi algo que muito desafiante e interessante, que é a realidade da escola dominical, que a irmã Rosemary Lima diz: infelizmente, existem alunos que não estudam a lição durante a semana. E ela diz que aí complica para o professor. E como é que, então, a gente faz com essa realidade dos alunos que não leem a lição e como é que faz para lidar com isso na escola dominical? Então, eu gostaria de saber se algum de vocês, os seus alunos, leem a lição. Os meus alunos não leem a lição. E vocês? Eu tenho a impressão que isso é geral. Eu acho que ler a lição como preparação para a aula, até porque a maioria das nossas salas de aulas de professores de escola dominical
a lição é lida em aula. Então, isso, num certo sentido, na minha opinião, não incentiva o aluno a ler, pelo contrário, desincentiva a ele ler, porque ele sabe que já vai ler na aula. E aí vem a minha pergunta para a irmã. Se a sua espera é de que o aluno leia antes, como é que é a sua aula? Se a sua aula for, por exemplo, baseada... Cadê o meu esboço? Não está aqui, né? Um deles. Num esboço totalmente diferente, que você cria baseado na aula, no que está escrito na lição, no comentário, mas que ele é feito de colocações diferentes. Esse último que eu gravei hoje para a aula que vem, sobre a murmuração, eu transformei. Tudo que está escrito e ensinado pelo pastor Osiel na nossa lição, no nosso comentário, está no meu roteiro. Mas eu propus, através de 3 perguntas, o que é murmuração, que mal faz a murmuração e qual a solução para a murmuração. Por que eu faço assim? Para o engajamento. Para a pessoa saber que ele vai descobrir o que é, que mal faz e que solução eu tenho para isso. E nos subtópicos, eu desenvolvo estas respostas. Os tópicos foram perguntas e os subtópicos são respostas. A aula se torna muito objetiva e eu não leio o comentário. Eu sei que a maioria de nós não faz assim. E tudo bem. Mas aí a pergunta vem, se nós vamos ler, então para que eles lerem antes? A não ser que seja dirigido, como estes autores, nós acabamos de falar, alguns deles pensaram, ou não sei se chegaram a fazer ou não, virou ideia, enfim, mas em fazer tarefas. Ou seja, você nessa semana, diga, olha, irmã, a aula que vem é sobre murmuração. Eu quero que você encontre no comentário da lição, por exemplo, que mal faz a murmuração. E a pessoa vai ser levada a ler para encontrar, porque nós vamos discutir isso na sala de aula. Mas o que vai acontecer? É que se você fez essa tarefa, você, como professor, tem que estar pronta para ter uma aula dinâmica que você vai discutir sobre o assunto, porque você já incentivou o aluno, já deu um trabalho para ele, agora precisa, entre aspas, ser pago pelo trabalho que ele teve. Porque se ele, depois de ter feito tudo isso, chegar na sala de aula e for ler de novo e nada mudar, ele vai se perguntar, por que eu fiz? Tá entendendo? Então, é muito... Eu acho que é difícil isso para nós e eu acho válido os alunos lerem antes, mas a pergunta é por que eles leriam antes? O que é que nós vamos ser criativos nessa dinâmica da sala de aula para incentivá-los a ler? Amém? Então, me ajudem aí. A opinião é sua. Você, com certeza, eu estou pensando daqui, você está pensando daí. Estou pronta a ouvir sugestões nesse sentido, porque todos nós queremos. Mas, enfim, a realidade, nós temos que viver a realidade. E, como nós falamos do exemplo passado, qual é o objetivo? O que é que nós queremos fazer? Então, vamos ouvir o que o pastor Antônio Gilberto mencionou sobre o aprendizado do aluno normal, porque estes tópicos, eu volto a dizer, este roteiro do estudo de hoje está disponibilizado para você na descrição do vídeo, tá? Vale a pena. Porque esta parte aqui, você vai pensar, como eu vou pensar. Eu escrevi para você, mas eu, durante a semana, vou tomar tempo pensando nisso aqui, para que Deus me dê, pela sua misericórdia, alguma criatividade, porque eu quero que o aluno tenha prazer no aprendizado. Que ele venha para a minha sala de aula feliz e queira e saber que ele vai aprender alguma coisa, que ele vai participar, que a aula não vai ser tediosa. Enfim, aquilo que eu possa fazer e me mudar para que o aluno aprenda e seja feliz, seja motivado a aprender as coisas de Deus, né? Tantas ofertas para o povo, para os nossos alunos do lado de fora. E nós temos aquela 1 horinha de oportunidade para oferecer a riqueza do reino de Deus, aleluia. E de uma maneira íntima, na realidade do ensino, não é como uma pregação do púlpito para a multidão, mas de poucos ali, né? Então é um privilégio muito grande, mas uma responsabilidade também muito grande. Porque se nós sucedermos, aleluia, e eles vierem cada semana felizes, querendo aprender mais, e você vendo este crescimento, então a criatividade, eu chego à conclusão, depois desse estudo que nós estamos aqui conversando sobre ele, é que é muito importante. Mas a pergunta é quanto nós cuidamos dela, quanto nós pensamos, e é por isso que eu trouxe esse tema para você, para a gente pensar mais nela. Eu vi aqui, falei com você, tem coisa que eu estou falhando acerca da retenção. O que eu posso fazer mais? Mas vamos à lista do pastor Antônio Gilberto,
que diz: o aluno normal aprende quando motivado e estimulado psicologicamente. O que nós temos feito para isso? Para motivar os alunos? O aluno normal aprende quando gosta. O aluno aprende quando necessita. É onde tem as suas dúvidas, quando ele precisa saber daquilo. É algo importante. Ou quando ele tem aquele problema, como sair do problema. É por isso que muitas vezes eu faço a colocação do meu esboço a nível de perguntas. Porque muitas vezes isso vai de encontro à necessidade. O aluno aprende quando vê fazer. Aprende quando há métodos certos de ensino. Aprende quando investiga e pesquisa independentemente, sendo previamente orientado e dirigido. Ele aprende quando está interessado. O que a gente pode fazer para fazê-los mais interessados? Como é que a gente pode orientar e dirigir para que ele pesquise? Tudo isso necessita criatividade. É por isso que eu estou dando essa lista de presente para você e para mim. Porque eu não sentei, eu preparei este roteiro aqui para a gente conversar, mas essa lista aqui eu vou levar comigo e vou pensar nela. E que Deus me ajude de ter ideias para o meu público para melhor servi-los pensando nisso. É verdade, tudo que ele colocou aqui é óbvio, mas a gente não para pensar. Às vezes precisa ler, né, o pensamento de alguém que botou por escrito para a gente pensar. Ele aprende quando está interessado, ele aprende quando crê e confia. O que nós fazemos para que o aluno creia no que estamos falando, que nós conhecemos, quando confia no nosso testemunho? Quando ele ora, ele aprende quando ora. Ele aprende quando recebe atenção pessoal. Então, se você ainda não baixou, eu incentivo você a baixar o estudo de hoje. Essa lista aqui, para mim, foi um presente de Deus para o meu coração. E isso é o que eu tinha para compartilhar com você. Eu não sei se tem alguma outra colocação, irmão Cícero, aqui. É complicado, a Alice, né? Ele disse: é complicado que os alunos não leem a leitura, é uma forma dos alunos interagir. Os alunos não leem, não sabem o que falar. Poderíamos ensiná-los a ler ao menos um versículo da lição e pedir para que eles falassem sobre 20 maneiras que esse versículo pode ser aplicado. O irmão é um professor rigoroso, graças a Deus. 20 maneiras. Até eu talvez teria dificuldade, mas enfim, graças a Deus. Sim, essa questão de versículos e pedir a aplicação, entendimento, eu gosto muito do entendimento. Eu trabalho muito com a questão de fazê-los entender a Bíblia. Isso é muito válido, né? Mas a pergunta vem, se estamos falando disso como dinâmicas da aula, excelente. Como aplicar, deixar os alunos fazer alguma aplicação. Ótimo, gostei. Os 20 eu não sei, mas enfim, a ideia eu vou anotar. Deixá-los fazer a aplicação. Muitas vezes a gente, como professor, é quem faz todas as aplicações. Deixar fazer a aplicação. E nós não permitimos, né, a participação nesse sentido. E o que eu faço muito é o entrar no texto para que eles aprendam do texto. Aprendam a aprender do texto. Mas vamos ver o que mais. A leitura que você falou, irmã Alice, complicado que não leem, seria antes ou na hora da aula? Essa seria a minha pergunta. A leitura antes da aula, você se respondeu aqui, pelo menos, parece. Eu acho importante ler porque eles têm dúvidas e nos perguntam. Tem poucos leitores, pessoas que não estão sujeitos a repetir fala, verdade, as pessoas não querem sair da zona de conforto. Pois é, mas eu não sei se você entendeu a minha crítica nesse sentido. A minha pergunta é, eu entendo que é fora da zona de conforto, mas se a pessoa vai ler em aula o que ela já leu durante a semana, eu mesmo, vou ser honesta com você, eu não me sentiria incentivada. Já olhando para esse palavreado que o pastor Antônio Gilberto colocou para a gente, da orientação e da direção, basta você dirigirem através de uma pergunta que ele responda e que a resposta ele vai encontrar como parte da lição, e talvez comece de pequeno. Por exemplo, em vez de você falar, você vai encontrar na leitura da lição, você diz: irmãos, semana que vem, você também já tem que estar preparada na semana anterior, tá vendo? Que como é criatividade e trabalho. É o que eu disse na coisa. Ser criativo como professor dá trabalho. Mas, se você já conhece o que vem na aula que vem, e você diz: olha, nós vamos estar discutindo sobre, por exemplo, a que vem é murmuração, né? Amanhã não, mas na outra. Nós vamos estar discutindo sobre um assunto interessantíssimo, sobre a murmuração. No tópico 1, o autor vai falar, aí você diz o que te chamou a atenção, e eu gostaria que você encontrasse lá 3 coisas que você já descobriu que está dentro lá do contexto, e que você pede para eles, porque você vai trazer e nós vamos discutir sobre isso em aula. Pronto. Dirigiu, ele sabe que não precisa ler tudo,
mas ele vai ler aquilo. Foi orientado, foi dirigido, não é grande e vai começando a acostumar. Na próxima aula, você pode fazer completamente diferente. Eu estou dando exemplo para você e estou aprendendo para mim, né? Você vai pedir isso que eu aprendi aqui, não sei que irmão, foi o irmão Gisélio, que disse das aplicações. Você pode fazer a nível de tarefa. Você vai dizer, olha, irmãos, no terceiro tópico, lá no finalzinho da lição, tem essa colocação do pastor Ziel. Para a semana que vem, leia este trecho aí e traga alguma aplicação que você vivenciou ou que alguém de perto de você vivenciou. Pronto, irmão. Você vai ter uma classe rica de feedback e a pessoa já vai estar interessada. Agora, também exige da nossa capacitação, como um irmão aqui colocou. E a questão do tempo, irmã? Aí tem que gerenciar para dar tempo, porque não pode ser em vão o que eu e você colocamos ele para trabalhar. Estou aprendendo demais, estou feliz. Quem mais? Quem mais? Até não estou querendo parar, já chegou a hora da gente terminar o nosso tempo aqui, mas estou feliz. Gisele, não dá para pedir na hora da aula, mas dá para eles pelo menos uma semana para refletir e fazer o que ele aprendeu para a classe. Eu acho que é mais ou menos o que o irmão está falando, é mais ou menos aquilo que eu coloquei agora, né? Se eu estiver errada, me avise, por favor, se eu te entendi mal. 20 maneiras para ver se chega pelo menos em 5. Ai, ai. Não é muito meu estilo, irmão. Honestamente, irmão Gisele, eu te entendo, mas o meu estilo é o contrário. Eu peço menos para eles chegarem, né? Pode ser que esteja errada, eu não quero dizer que eu estou correta, mas para ser algo alcançável. É o que eu tenho aprendido recentemente, como em tudo na vida que a gente quer alcançar, ao invés de fazer... Eu estou dizendo que eu tenho aprendido pessoalmente, tá? Inclusive em outras áreas. Ao invés da gente olhar para o desafio lá, o objetivo grande, é perguntar qual é o próximo passo, qual é o pequeno passo que eu posso fazer para chegar lá. Então, eu facilito para que ele faça. Ao invés de eu pedir 5, eu digo, tragam 1. Mas eu quero que todos tragam 1. E pronto. Aí no começo da aula, chegou a hora, irmãos. Eu espero que você tenha trazido. Se você não trouxe, senta na esquina de lá, porque eu vou começar daqui para lá. E você vai ver um correndo. Né? Brincadeira. Mas, enfim, aí você vai de um em um, aquilo que você pediu, por exemplo. E aí você vai ter o prazer de saber que todos fizeram. E para eles, participaram. E aí a gente evita aquela realidade, né, de tipo assim, tá difícil, ou eu estou sem graça de ir na aula porque eu não fiz, coisa desse tipo. Não me entenda mal, irmão Gisele, a sua colocação é muito válida e eu agradeço a Deus. Eu aprendi do senhor aqui, já escrevi aqui, e graças a Deus por isso, mas eu estou somente explicando como é que a minha colocação seria o meu pensamento seria diferente. Muito bem, estão aprendendo muito, deixo de ir para o evento para não perder a live. Não, irmã, se for culto, a live fica, o culto passa e a live fica, viu, irmã Tânia? Muito obrigada, recebo de todo o coração. Mas aqui no canal, no nosso Simples Pentecostes, a gente é pró-igreja, aleluia. Então, tendo uma programação na igreja, então a nossa sugestão de todo o coração, não me entenda mal, por favor, não se sinta ofendida de maneira alguma. Para mim é o privilégio maior do mundo saber que você faz isso. É uma honra muito grande, mas não deixe não, irmã. Apoie o seu pastor, apoie os irmãos, apoie a igreja e depois assista sem ser ao vivo ou na saída, entra lá no... culto não, graças a Deus. Oh, aleluia. Pronto, já estou com o coração lavado, já não preciso falar mais. Muito bem, meus irmãos, se não há nenhuma pergunta, na vertical tem... Antes de você ler, o irmão Cícero colocou uma enquete aí, né? Você lê a lição na sua classe, 44% não leem. Sim, mas apenas parte 33. Sim, a lição completa. Muito bem, graças a Deus. Então, neste sentido, se você é daqueles que não lê completa ou não lê em nada, então você pode entrar na dinâmica de colocar alguma coisa que os faça ler. Muito bem, é excelente saber disso. Aqueles que leem completo, então, teria que fazer algo diferente para que isso seja válido. Muito bem, irmão Cícero, a pergunta. Aqui no vertical teve alguém aqui, a família Santos. A irmã diz aqui, trabalhei anos com a turma de infantil e preparava recursos visuais para todas as aulas. Porém, hoje na classe de adultos, tenho receio de exagerar e tento melhorar na oralidade. Ela diz, gostaria de orientação. Gostei da orientação da live passada que diz falar ilustrativamente. Então, essa irmã, parece que, eu creio que a irmã, pela foto, talvez antes era experiência com professor de criança. Isso acontece muito. É uma coisa bem interessante. Às vezes a gente reconhece
professores que agora estão dando aula para adulto que eram de criança. A gente reconhece pela maneira de contar as histórias. Porque alguma coisa fica em nós ou neles, enfim. E quando a gente vem para os adultos, então traz um pouco disso. Em parte, deixa eu dizer uma coisa. Principalmente recentemente, os oradores estão concluindo que o simples traz mais impacto para o público do que o complicado. Nós, em tempos passados, tínhamos prazer em aprender palavras difíceis, em aprender conceitos difíceis e, enfim, vendo isso como um enriquecimento cultural e de conhecimento. E eu não acho que se deva perder o conhecimento, mas nos tempos recentes, e quando eu digo recente, de 20, 30 anos para cá, a realidade da comunicação e tudo que está mudando ao nosso redor, a questão da internet, da mídia social e tudo que tem mudado, a gente, infelizmente, não dá para fugir. E o consenso que se tem chegado é que o mais simples é melhor. As pessoas ficam mais, porque, irmãos, é o seguinte, eu vivo essa realidade mais talvez do que você, a não ser que você tenha um canal no YouTube. O que acontece com a pessoa que tem um canal no YouTube? Você gosta da programação, você fica. Você não gosta, o que você faz? O dedinho, ó, rápido, tá? Na sala de aula, para pessoas que vivem isso na sua casa, no seu dia a dia, o tempo inteiro que estão no ônibus, estão lá, passando. Na sala de aula ele não tem a oportunidade, mas a mente vai. O dedo não vai, mas a mente vai. Então, nós não podemos fugir dessa realidade, nós temos que aprender como lidar com elas. E uma das maneiras que estes comunicadores da atualidade fazem é simplificar. Então, neste sentido, os professores de criança, na verdade, ganham mais. Agora, as ilustrações, não, essa tem que ser diferente. Aí você aprende mais a trabalhar com a lógica, usa alguma ilustração, mas a simplicidade, sem ser exagerada, com certeza, respeitando a lógica e o nível das pessoas, não perde muito. Então, essa seria a vantagem. Mas a irmã está certíssima em pesar, é aquilo que eu falei, né? Pesar, não exagerar, mas também não perder. Como é que a gente sabe isso? Pela resposta dos alunos. Você vê, procure observar o rosto, a feição, a alegria. Quando eles interagirem, se sentirem interessados, né, responderem bem aquilo, você sabe que está acertando. Se for passivo, meio retraído, então tente alguma coisa diferente. Eu espero ter respondido bem. Não sei se tem mais alguma pergunta, nós já estamos para... Ok, colocação do bom humor. Em tempos, na hora certa, claro que isso tudo na dinâmica da aula é muito relativo, mas pode ser usado, principalmente quando a gente vai do leve para o pesado, na questão de manter a atenção da aula, essa seria usada. Meus queridos irmãos, chegamos ao fim da nossa live, mas eu quero dizer para você que essa semana eu coloquei um videozinho de uma animação sobre o último livro do lançamento do pastor John Maxwell. Ele escreveu o livro As 16 Irrefutáveis Leis da Comunicação. Foi um lançamento do ano passado, não está ainda traduzido para o português, mas eu li o livro, eu fiz o resumo para você estar no meu site e eu fiz os 3 pontos principais que eu aprendi deste livro. Eu pedi para a nossa editora técnica, como é que eu chamo ela? Artes de Artes e etc. Irmã Raquel, que parece que não está aqui hoje. Ah, porque faltou energia lá, ela falou. Né? Que faz tudo. O que a gente não faz, a irmã Raquel faz. Então, ela fez uma animação, são 3 minutinhos, e eu penso que você vai ganhar muito, está aqui, vamos colocar para você na descrição deste vídeo, para que você assista e compartilhe, para que outros saibam do nosso canal, do nosso trabalho, que nós estamos aqui para ajudar os professores, para nós pensarmos em coisas como essa que nós pensamos hoje, e volto a dizer para você, baixe isso aqui, coloque lá em algum lugar e pense nessa lista que o pastor Antônio Gilberto compartilhou conosco e que nós possamos, através dela, pedir ao Senhor que nos ajude a sermos criativos e usarmos a criatividade com respeito às pessoas, mas que façam eles, tragam nele nos nossos queridos alunos desejo de aprender. Deus abençoe ricamente a vocês. Muito obrigado pela vossa participação, que Deus abençoe você na aula de amanhã e na continuidade da obra que o Senhor tem colocado em suas mãos. E a semana que vem, se Deus quiser, com a professora Vânia, nós estaremos juntos. Deus abençoe.